Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nós já chegamos diante da Tua presença com ações de graça, com louvor, com gratidão. Em nome do Senhor Jesus, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos miseráveis no nosso pensamento. Nós apresentamos às vezes, papai, bem trajado, bem arrumado, mas lá dentro, às vezes, Senhor, nós guardamos rancor, mágoa, tristeza. E o Senhor olha por dentro e não por fora. O Senhor olhou para Davi, não a aparência dele, mas quem ele era. Nesta noite o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Por isso nós derramamos diante de Ti, pedimos que o Teu sangue, Jesus, nos purifique. Porque às vezes em palavras, em pensamentos, em atitude, nós viemos ferir a Tua palavra, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos lava de todas as nossas mazelas e nos faz tornar-nos branco como a lã, alvo como a neve, e nos tornando filho que pode adentrar na Tua presença. Pai, nós viemos buscar a Tua face, nós viemos buscar a Tua presença, Senhor. Abre-nos, ó Pai, a comporta do céu, visita-nos nesta noite com a Tua presença, que o Teu Espírito Santo ele venha mover neste lugar, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar no coração de cada um, porque Ele faz presente na vida de cada um, e Ele trabalha na forma que cada um busca, Senhor, porque a porta tem que estar aberta, o coração tem que estar, ó Deus, ardendo na Tua presença. Abençoa cada um dos Teus filhos, que nós possamos nesta noite, ó Deus, temos uma experiência nova na Tua presença, que nesta noite nós possamos provar algo que nós nunca provamos na Tua presença, que nós possamos sentir nesta noite aquilo que a nossa vida espiritual nunca sentiu, uma unção, uma glória, uma presença, um poder sobrenatural, a ponto que aquele sacerdote, quando a Tua glória desceu, eles não conseguiam ficar de pé, eles caíram no chão e adoraram aquele que é santo, aquele que é poderoso, aquele que está sentado em um alto sublime trono. E nesta noite ele almeja, papai, almeja ouvir a voz da Tua igreja clamando: Abba, Pai, Abba, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, através do louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor Antônio Carlos. Neste momento já quero estar dando sequência nesse trabalho, quero estar passando a oportunidade do nosso irmão, ele vai estar louvando, não vai estar pregando. Deus abençoe por aceitar o nosso convite. Agradeço. Eu acredito no seu potencial, irmão. Glória a Deus Deus. abençoe muito a terra. Amém. Irmãos, uma boa noite a todos. É um privilégio estar aqui adorando ao nome do Senhor mais uma vez. E antes da gente começar, eu gostaria de trazer à sua memória algo diferente hoje. O primeiro louvor que nós vamos cantar, ele fala que quando nós estamos distante dele, nós não podemos viver. Então, se isso não for verdade na sua coração, por favor, não cante. Mas se isso for verdade, eu quero que você declare com toda a força, com toda a autoridade, porque sem Ele nós não somos nada. Ele é o ar que nós respiramos, Ele é a nossa força, Ele é tudo que nós precisamos. Então agora, se você acredita nisso, feche seus olhos e deixe o Espírito Santo trabalhar. Deixa Ele encher a casa, deixa Ele agir como Ele quer, porque Ele está presente aqui. Aleluia! Oh, aleluia! Feche seus olhos e declare. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, eu preciso de Ti, Senhor.
aplauda o nome do Senhor, Ele está aqui, Ele se faz presente. Aleluia. Antes de você tomar o seu assento, pegue sua Bíblia e vamos fazer menção de dois textos. O primeiro texto é de Romanos 8, o verso de número 26. E eu gostaria de iniciar essa ministração agradecendo primeiramente a Deus por essa oportunidade, mais uma que Ele tem nos entregue para a honra e glória do nome dEle. E também agradecer aqui ao Tuca, né? Tá aqui. O Tuca que nos fez o convite. Dá para ouvir sem? Dá, né? O Tuca que nos fez o convite, o pastor José Carlos, que não está aqui, mas ele deu a sua bênção para a gente estar aqui. A Cacá também topou vir, assim, você topa vir? Eu mandei mensagem para ela, você topa vir? Ela, opa, toda hora, então a gente aproveita, né? Uma bênção. E também a todos vocês, um privilégio estar aqui juntamente com vocês. E vamos fazer menção então do texto sagrado de Romanos 8, verso 26, que diz assim: E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Agora, antes de você tomar seu assento, abra sua Bíblia também em Marcos capítulo 4, verso 35. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 4, verso 35. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que, ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam contra o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Assente-se glorificando o nome do Senhor. O título da nossa ministração hoje é A Melhor Oração da Sua Vida. E com base no que a gente viu, eu vou fazer a leitura de Marcos 4,35 novamente, que diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Que mar era esse que Jesus estava querendo dizer? Eles estavam de frente ao mar, o lago de Genezaré ou o mar da Galileia. Aquele que a gente canta tanto, né? As crianças cantam tanto, do Pedro, Tiago e João no barquinho, é o mar da Galileia. Ou seja, é um mar que estava no contexto de Jesus naquele momento e durante toda a sua vida. E esse lago, esse mar também, como diz o texto, ele não é um lago grande. Não é um mar grande. Teoricamente, se a gente for comparar mar de verdade, não é algo tão grande. Porque é possível, eu fiz algumas pesquisas, e é possível você, estando de um lado, ver a margem que está do outro lado. Claro que não nitidamente, mas é possível enxergar o outro lado. O comprimento dele é de aproximadamente 19 quilômetros e a largura é de 13 quilômetros, mais ou menos. E aí a gente vai entrar nessa história agora. Imagine que Jesus ele quer ir ao outro lado, ele diz aos discípulos: vamos para o outro lado. Quando Jesus diz vamos, ele não está fazendo uma pergunta, ele não está duvidando que vão chegar do outro lado, ele disse: vamos para o outro lado. Então, dentro dessa embarcação, nós temos muitos pescadores. Muitas pessoas ali que já tinham um passado com pesca. Automaticamente, eles sabiam qual era a melhor rota para ir para o outro lado. Eles tinham uma noção comercial da época de como fazer para chegar do outro lado. E, de acordo com as pesquisas que eu fiz, a melhor rota era cerca de 13 quilômetros. E eles levariam em torno de 2 horas e meia, se fossem em um ritmo lento, remando para chegar ao outro lado. Ou seja, não é algo muito difícil, é algo fácil. Era algo possível e fácil. Mas a gente não pode se esquecer que Jesus estava no barco, mesmo a situação estando fácil, simples e tranquila. E os versos eles continuam dizendo:
Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Então agora já não está mais fácil. De repente surge no meio do mar uma tempestade. Não era meio-dia, e mesmo se fosse, talvez a visibilidade seria zero. Era noite. A visibilidade de você poder enxergar talvez o outro lado, ter noção de onde você está indo, ela se reduz. A noção que você tem de espaço é quase zero. Você não sabe o que está acontecendo, as ondas estão balançando o barco. E como isso se aplica na minha vida, Heitor? Quantas vezes nós, em nosso dia a dia, em nossa vida, não estamos também em um momento vendo tudo tranquilo, tudo fácil, tudo simples? Eu vejo o outro lado, eu vou chegar do outro lado. É algo que eu já fiz algumas vezes, então vai dar tudo certo. Mas, de repente, porque nunca é do nada, de repente, surge uma tempestade. E essa tempestade, talvez, não sei, pode ter sido uma permissão do próprio Jesus para testar a fé dos discípulos. Para testar, para ver o que eles iam fazer. E Jesus, então, ele permite que isso aconteça. E quando eles estão dentro desse barco agora, que é um barco simples, não sei se você já chegou a ver algum vídeo na internet que mostra barcos em situações de tempestade no mar. É algo desesperador de se viver. Se você nunca viu, depois dá uma pesquisada. É algo desesperador de se viver. Porque as ondas, elas cobrem o barco. E o barco, alguns, né, como a gente vê casos, por exemplo, Titanic, um caso muito famoso, que não foi por tempestade. Mas barcos, se afundar, já era. Pode ser que eles estivessem no meio do mar, é 21 km, dá para nadar. Não dá, era tempestade. Eles ali só tinham duas coisas a fazer. Ou morrer, ou clamar por Jesus. Então, peraí, estava tudo fácil e agora eles estão a ponto de morrer? A nossa vida é assim. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente está vivendo um dia tranquilo, um dia de paz, e de repente vem uma tempestade do nada. De repente acontece alguma coisa, a gente nunca sabe o que está acontecendo, a gente nunca sabe o que esperar, mas acontece. Isso é normal nos nossos dias. Infelizmente é normal. A nossa vida, ela não é previsível. Mesmo que você agora fale assim, Heitor, amanhã eu vou acordar às 6 horas, 7 horas eu vou para o meu serviço, 5 horas eu vou voltar para casa e vou descansar das 5 até as 9 horas da noite. A vida é imprevisível, nós não sabemos, não temos certeza de tudo que vai acontecer. E isso mostra nessa passagem para a gente o quão próximo nós estamos disso. Ou seja, se eles estavam num barco simples, aquilo já era o fim. E talvez se a gente fizer um paralelo com a história de Jonas, a gente pode imaginar que se fosse um barco que estivesse levando alguma carga, tivesse alguma coisa de peso, eles iam jogar fora. Porque é a coisa mais óbvia a se fazer. A gente precisa tirar o peso para ver se o barco resiste à tempestade. Talvez eles começam a descartar tudo que tem lá. Talvez peixes, mercadorias importantes. Não sabemos se era um barco exclusivo para Jesus ou se ele tinha ali carregando algumas coisas. Naquele momento, eles começam a jogar tudo fora, talvez, nós não sabemos. E o desespero, ele então aparece. Agora a gente vai para o verso 38, que é o verso chave dessa mensagem. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? E agora que eu quero falar sobre a melhor oração da sua vida. Sabe, a melhor oração da sua vida, ela nem sempre vai ser aquela que você começa com Deus soberano, santíssimo. Não, não, não. Deus é soberano, santo, poderoso, amém. Mas será que a gente tem orado isso de verdade ou será que a gente tem orado porque a gente tem palavra bonita para falar? Se Deus precisasse de palavra bonita, um dicionário sairia falando. Hoje, com o Google aqui na mão, o Google fala o que a gente quiser, só pedir. Mas Deus, ele não quer palavra bonita. Se Deus quisesse palavra bonita, ele não construiria ser humano, fraco, falho e pecador. Ele não permitiria que nós, hoje, todos nós que estamos aqui, entrássemos na presença dele. Porque quem aqui não errou nessa semana? Quem aqui não falhou essa semana? Quem aí não falhou no último mês, no último ano? Todos nós falhamos e erramos. Mas o que Deus quer não é palavra, Ele quer coração.
O que ele espera é a intenção da frase, não é a frase completa. É aquilo que você tem dito. Será que é uma verdade? Será que, como eu disse, nós estamos cantando que nós precisamos dele, que sem ele nós não podemos viver? Ou será que a gente só está falando da boca para fora? Porque é fácil chegar aqui e falar o que eu quero. É da boca para fora. Ninguém conhece minha vida. Poxa, é isso aí, distante de ti, Senhor, não posso viver. Mas será que é verdade na nossa vida? Será que se acontece alguma coisa? Será que a gente melhora um pouco o status financeiro? A gente consegue se sobressair em alguma coisa e a gente se esquece do Senhor? Ou será que vai continuar como está? É uma dura realidade que nós precisamos enfrentar também. E a palavra de Deus, ela segue. Nesse trecho, nós vemos que Jesus ele estava dormindo no meio da tempestade. Já vi muitas ministrações sobre isso e provavelmente você também. Mas o que eu quero olhar hoje não é para Jesus estar dormindo, eu quero olhar para a oração que eles fizeram. Imagina agora, você está no meio de um barco, talvez grande, pequeno, nós não sabemos. Mas sabemos que Jesus estava dormindo, talvez numa parte de baixo. E os discípulos ali desesperados, o que a gente faz? A gente já tirou tudo que tinha no barco, a gente já esvaziou, está com o mínimo de peso possível, a tempestade aumentando, as ondas balançando, e o que a gente faz? Até que alguém percebe: cadê Jesus? Cadê Jesus? E quando eles chegam para Jesus, eles não chegam: Senhor soberano, Deus grandíssimo da terra, não. Eles chegam: mestre, por favor, está destruindo, a gente está morrendo, o Senhor não pode ajudar, está tudo acabando, o barco está naufragando, a gente vai morrer no meio desse mar. Sabe, a oração, a melhor oração da sua vida, talvez não vai ser a oração que você entra com palavras formosas, com palavras boas, mas vai ser aquela que o seu coração está desesperado. Glória a Deus. Aleluia. E nem sempre o seu desespero tem que estar ligado a uma situação ruim. Nós precisamos nos desesperar pela presença de Deus. Porque às vezes a gente acorda cedo, toma um bom café, sai, vai viver a nossa vida e nem dá um bom dia para Deus. Aí acontece alguma coisa de errado, porque Deus não me ajuda, porque Deus não me vê. Você não dá bom dia para a presença de Deus, não chama Ele para viver o dia juntamente com você e quer o quê? A gente passa por dificuldade, a gente passa por tribulação. Mas tem coisa que se Jesus estiver 100% do nosso lado, é evitável. Tem coisa que pode ser evitável se Jesus estiver do nosso lado o tempo todo. Então, essa oração, talvez, que você faz, às vezes ela nem consegue ser uma frase completa. Às vezes a melhor oração da sua vida vai ser aquela que você vai se ajoelhar e vai falar: Deus, eu não aguento mais. E dali você passa 15 minutos chorando, 20 chorando. Você não tem força para levantar a sua cabeça, para colocar um louvor que seja. Você se ajoelha e não consegue fazer mais nada. Dali é só o Espírito Santo que conduz essa oração a Deus. E eu gostei de uma expressão que eu ouvi essa semana numa ministração do Samuel Mariano. Ele diz assim: uma suposição que o Espírito Santo ele pega as nossas lágrimas, ele leva até o trono de Deus, e talvez um momento de desespero em que nós gritamos: Deus, eu não aguento mais, eu quero que o Senhor me leve, a minha vida não serve mais, eu não consigo, eu não aguento mais. Talvez neste momento o Espírito Santo pega as suas lágrimas e leva para o trono de Deus e diz: não quer morrer não, Deus, quer vitória. Às vezes o que a gente precisa não é uma palavra bonita, mas é um intercessor fiel que nós temos do nosso lado. É aquele que nos ouve, que consegue levar as nossas lágrimas e transformar em palavras perante o Senhor. Aquilo que às vezes a gente não consegue nem dizer, o Espírito Santo consegue. Aquilo que a gente não consegue nem imaginar em como transformar em palavras, o Espírito Santo consegue. Ele é o dono de tudo e, além de tudo, Ele é o nosso Consolador. Amém. O nosso Consolador que leva as palavras que nós precisamos para o Espírito Santo. E aí talvez eu imagino Jesus nessa situação, onde tudo está sendo destruído, como se ele já não soubesse. Aí ele olha e talvez ele tenha dito,
Tava tudo óbvio, fácil, mas agora você me chama. Quantas vezes a gente, enquanto está vivendo o óbvio, o fácil, o alcançável, aquilo que as nossas mãos conseguem palpar, nós não estamos vivendo um momento tranquilo, estamos em paz, nós não chamamos Jesus para viver com a gente. Nós não convidamos o Espírito Santo para estar com a gente. Mas é nessa hora que Deus ele se levanta do trono, é quando está tudo na dificuldade, mesmo que nós não tenhamos colocado Jesus como prioridade, Deus se levanta e diz, está complicado, né? Mas vem cá, dá a sua mão que eu vou te levar agora. E Deus começa a te levar no meio da tormenta, no meio da dificuldade, começa a te conduzir e mostra para você qual é a solução que você tem buscado. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que mesmo nós não sendo fiéis a Ele, Ele pega na nossa mão e nos leva até a vitória, Ele nos leva até o outro lado, Ele nos conduz, Ele nos dirige, é Ele que tem cuidado de nós, aleluia, é o Espírito Santo que tem cuidado de nós. E Jesus, o mesmo Jesus do vamos, é o Jesus que acalma. O mesmo Jesus que disse vamos, não é o Jesus que vai fazer como os homens e te abandonar na metade. O Jesus que disse vamos, ou seja, quando Ele se incluiu, pode ter certeza que você vai chegar do outro lado. Pode ser que o barco se destrua no meio do caminho. As ondas sejam fortes o suficiente para você pensar que vai morrer. Mas se Jesus falou vamos até o outro lado, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Ei, Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém, você vai chegar do outro lado. Não importa o que as pessoas estão falando, não importa o que a situação está dizendo, o que o mercado financeiro tem dito, você vai chegar do outro lado. Me canta lá, Maramás, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Oh, Espírito Santo. E em Marcos 4,39, ele finaliza dizendo que Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Jesus ele vem para resolver qualquer que seja a situação. Mesmo que nós não tenhamos colocado Ele como prioridade, eu vou repetir isso, porque nenhum de nós é 100% santo. Mesmo que nós tenhamos falhado com Ele, quando nós o chamarmos, nós temos a quem recorrer. Ele virá ao nosso encontro. Eu gosto muito da música Advogado Fiel, porque ela fala que Jesus, como o próprio nome diz, é o nosso advogado fiel. Ele não nos deixa, Ele nos defende. E se a gente precisar, a gente pode chamar por Ele. A gente pode contar com a presença dEle, porque Ele está conosco. E Deus, então, Ele se levanta mesmo na nossa maior dificuldade. Antes da gente finalizar, eu gostaria de contar uma experiência que aconteceu comigo durante essa semana. No domingo, eu não fui para casa da minha avó, como é de costume. A gente vai todo domingo para lá em Serra Negra, para comer, para passar o dia com ela. Eu não fui porque eu precisava fazer alguns trabalhos da escola. E um desses trabalhos, como eu faço ensino técnico e médio em programação, eu estava programando e eu não conseguia programar. Não conseguia rodar aquele programa, aquilo não estava dando certo. Eu fiquei 4, 5 horas e nada funcionava. Inteligência artificial, tentei, nada funcionava. Até que meus pais chegaram e eu falei, eu não vou mais, eu cansei. Sempre dá errado, nada dá certo, eu vou desistir, eu vou parar. Aí minha mãe falou, então tudo bem, para, a gente vai ver o que a gente faz daqui pra frente, não tem problema. Eu vim pro culto com esse pensamento de parar. Era o culto de ceia, e eu cheguei junto com meu pai bem cedo, faltando 45 minutos pro culto começar, e a banda ainda estava ensaiando. Eu sentei no banco e ali nem orei para Deus, nem falei nada, eu já estava decidido, já tinha tomado minha decisão. E naquele momento a banda terminou de ensaiar, a Marta do louvor veio conversar comigo. Aí a gente já tem intimidade, a gente conversou um pouco e eu comentei do que estava acontecendo, eu falei, eu vou parar. Ela disse, você não vai parar. E ela começou a trazer ali ensinamentos que com certeza era coisa que o Espírito Santo estava falando para mim. O Espírito Santo, através da vida dela, foi mexendo e consertando em mim algumas coisas. E depois disso veio a mensagem do pastor que disse que nós precisamos entregar as coisas na mão de Deus. Que nós precisamos deixar tudo na mão dele, que ele vai resolver. Então eu saí daqui com o meu espírito feliz, eu falei, então tá bom, não vou desistir.
vai dar tudo certo, falta só um pouco, eu consigo ver o outro lado, falta 1 ano e meio, então eu consigo, vai dar tudo certo. E eu saí daqui, achando que eu estava bem. Na segunda-feira cedo, às 5 da manhã, quando a van passa a me buscar em casa, mais ou menos, eu entrei e, como de costume, eu fiz a minha leitura bíblica e coloquei um louvor. Só que dessa vez foi diferente, porque eu fui para uma música que eu não era acostumado a ouvir, nem cantar, nem nada. Eu fui para a música Fiel a Mim. E essa música, ela começa a tocar no meu fone, mesmo sem eu perceber. Se você puder me ajudar, me ajude. Ela começa bem assim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Ali as lágrimas começaram a se formar. Eu quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada dê certo. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Sabe por quê? Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ali eu comecei a chorar, o Espírito Santo estava ministrando. E Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Foi ali que eu comecei a entender aquele versículo que a gente começou lendo. Que o Espírito Santo, ele transmite aquilo que nem nós conseguimos falar, aquelas lágrimas, aquilo que nem eu sabia que eu estava precisando, eu começando a chorar ali dentro da van, sendo ministrado pelo Espírito Santo, não só nesse louvor, parecia que os louvores em seguida, eles falavam tudo o que estava acontecendo, e o Senhor, de Monte Sião até a entrada de Amparo, foi ministrando no meu coração muita coisa, foi curando muita coisa que eu não sabia que precisava ser curada, e o Espírito Santo curou tudo aquilo, Ele me sarou para que eu saísse daquela van pronto para enfrentar mais uma vez, mesmo que nada funcionasse, mesmo que tudo viesse a dar errado outra vez, eu sabia para quem contar. Eu sabia que eu tinha alguém fiel do meu lado. Eu sabia que tinha o Espírito Santo do meu lado. Então, o que eu quero dizer é que hoje você está no lugar certo. Você precisa fazer a oração certa apenas. O lugar certo é na presença de Deus e nós estamos no melhor lugar possível para isso. Mas faça a oração certa. Não ore para se aparecer para quem está do seu lado. Não ore talvez alto para que todos ouçam suas belas palavras. Não. Se a sua melhor oração hoje for lágrimas, que sejam derramadas. Se a sua melhor oração hoje for apenas um grito de socorro, que seja derramado. Porque o Espírito Santo, ele vai levar para o Pai. O Espírito Santo, ele vai levar ao Pai. Porque quando o Espírito Santo chegar, não se esqueça que Jesus, ele se levanta do trono. Quando o Espírito Santo chegar com a sua oração, Deus se levanta e anda com você. Ele vai pegar na sua mão e dizer, tá vendo? Falta só um pouquinho. Tá logo ali, você viu antes de sair que estava perto, então vem. Falta só um pouco. Falta só um pouco. Deus está mandando dizer para alguém aqui, falta só um pouco, não desista. Falta só um pouco para chegar do outro lado. A tempestade vai passar, as ondas vão parar, tudo vai se acalmar e você vai chegar do outro lado. Aleluia.
E antes da gente finalizar com o louvor, eu gostaria que você fechasse seus olhos e colocasse a mão sobre o seu coração. O louvor que nós vamos dizer agora conta muito a história desses discípulos, o que eles enfrentaram naquele momento, que mesmo que tudo parecia dar errado, que todos os sonhos, todas as metas, todos os projetos, todos os planos traçados fossem frustrar ali, o Senhor para e acalma a tempestade, Ele traz a calmaria e diz que vai chegar ao outro lado. Mesmo que o barco tenha perdido a direção, você vai chegar ao outro lado, porque Ele disse, você vai chegar ao outro lado. Glorifica o nome dEle, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se você souber, adore comigo. Glória a Jesus. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Quantas vezes a gente não pergunta isso, né? Mar agitado, tempo fechado, já nem faz sentido as rotas que tracei. Mas sabe o que Deus manda te dizer? Ele é o dono de tudo, mas o dono desse mar, tenha convicção disso, também é meu dono. E Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Sabe o que Ele está te ensinando? Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima a tua rota Ele vê. Caminho, Ele dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Sabe o que Ele manda te lembrar hoje? Você tem a promessa de quem não erra, que do outro lado sim você vai chegar. Você não está sozinho, tem contigo a quem nada lhe resiste, pois Ele é rei, e sim o dono desse mar. Não te abandonou, eu sei, que está te ensinando. Sabe o que Ele está ensinando? Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima a tua rota Ele vê. Ele altera o caminho, Ele dá rumo ao barquinho e assim te guiará a um lugar seguro, a calmaria. Ele tem bonança para a sua vida. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Você vai chegar do outro lado. Apenas faça a oração certa, que Ele vai te conduzir ao outro lado. Eu agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe.